As primeiras explosões ecoaram pelo vale, antes que o sol rompesse o céu, como se a própria terra respirasse em agonia. A fumaça subiu lenta, carregada, tingindo o amanhecer com um tom de cinza que engolia a luz e deixava cada sombra mais longa, mais densa, mais ameaçadora. Foi nesse cenário que ela caminhou menos a filha de fazendeiro, nascida entre cercas de arame e grãos espalhados pelo vento, agora envolta pelo cheiro acre da pólvora que se espalhava como uma praga. Seus passos eram firmes, mas silenciosos, e cada fragmento de madeira quebrada sob suas botas parecia reclamar para si um pedaço daquela história que ela ainda não compreendia completamente. O mundo ao seu redor estava prestes a se destruir, e mesmo assim, havia nela algo que permanecia estranhamente calmo, como se o caos tivesse sido previsto muito antes de qualquer sirene tocar. Seu nome verdadeiro permanecia enterrado em algum lugar do passado, um passado de sol queimando o lombo dos animais. De noites tranquilas onde o som mais alto era o mugido distante, de mãos calejadas segurando cordas e não armas. Mas agora ela vestia outro nome, outra pele, outro destino. O fardamento pesado escondia mais que seu corpo. Escondia a fragilidade, a juventude, a história que ninguém jamais suspeitaria existir sob o uniforme escurecido pela lama. Quando entrou no batalhão, o fez com o coração pulsando forte, o suficiente para trincar o peito. Mas os olhos, esses permaneceram firmes, quase desafiando o mundo a descobri-la. Enquanto avançava entre os destroços recém-criados, o vento trouxe consigo um murmúrio distante, o som grave da artilharia alemã cortando o ar, repetindo sua presença como um tambor, que marcava o fim de algo maior que qualquer nação. Ela parou por um instante, respirou fundo, sentiu o gosto metálico da guerra se depositar na língua como um presságio inevitável. Ao longe, vozes se misturavam com o ranger de metal, com o estalar de galhos queimados, com o choro abafado de um combatente ferido demais para pedir ajuda. A guerra parecia possuir vida própria, pulsando entre as árvores partidas e os corpos estendidos sobre a terra dura. Mas ela continuou, quase sem piscar, quase sem permitir que o medo lhe tomasse espaço. Desde o primeiro dia em que entrou naquele batalhão, aprendeu a guardar o silêncio como arma. Ninguém desconfiava. Ninguém imaginava que, sob aquele capuz encharcado de chuva e fuligem, não havia um jovem soldado tentando provar seu valor, mas uma mulher carregando a força crua de quem cresceu vendo a morte dos animais por seca e a vida dos homens por violência. Seu pai dizia que coragem não é levantar a voz, mas manter os pés firmes quando tudo ao redor ameaça desaparecer. E ali, na fronteira entre um passo e o precipício, essa frase retornava à sua mente com a nitidez de um sino distante. A estrada de terra transformada em lama grudava em suas botas, como se quisesse impedir sua marcha. O ar cortante fazia seus pulmões arderem. O céu, pesado e sem cor, parecia observar tudo em silêncio. Um silêncio que antecede algo que ainda não sabe nomear. E foi ali, naquele instante carregado de tensão crescente, que ela ouviu o primeiro sussurro do destino chamando por ela. O sussurro veio como um fiapo de vento deslocado, algo pequeno demais para ser ameaça, grande demais para ser ignorado. Ela ergueu o rosto, deixando que gotas frias de chuva escorressem pela pele escondida. Entre os sons de destruição ao longe, havia algo mais próximo, algo vivo, algo que respirava fora de seu campo de visão. O instinto, moldado desde a infância pelos bois que se agitavam antes das tempestades, alertou antes que a razão compreendesse. Havia alguém ali, ou muitos. O ar mudou. A floresta pareceu se encolher, como se tivesse reconhecido a presença de algo que ela ainda não via. A filha de fazendeiro firmou a mão na arma, mas não ergueu o cano. Aprendera com o pai que quem levanta o ferro antes de entender o inimigo pode perder a chance de sobreviver. E, na guerra, cada segundo era uma costura fina entre viver e desaparecer na lama. Deu um passo lento, tão leve que nem as folhas úmidas ousaram responder. E então ouviu passos, 3, 5, 10. Não sabia. Eram muitos. Soldados inimigos se moviam pela mata com cautela, o que significava que sabiam estar em território hostil. O som do metal batendo contra metal,
O padrão dos passos treinados, a respiração ritmada, era uma coluna. Ela se abaixou, escondendo-se atrás de um tronco derrubado, o coração batendo forte, mas não descontrolado. A guerra tinha o poder de transformar medo em força bruta, e ela aprendera a transformar força em silêncio. O cheiro deles chegou, antes das vozes, menos cheiro de suor antigo preso no tecido, de pólvora acumulada, de medo recente. Homens jovens demais para aquela bagunça, velhos demais para acreditar no próprio heroísmo. A patrulha avançava, e ela sabia que se fosse descoberta, seria o fim, não apenas de sua vida, mas de seu disfarce, de sua história inteira. Então, respirou fundo. Fechou os olhos por um longo segundo. Reuniu a coragem que crescera nela desde menina, quando montava sem sela e cruzava a fazenda como se fosse dona do mundo. Ali, na escuridão da floresta devastada, ela deixou que essa mesma coragem acendesse algo na mente. Um mapa invisível, um cálculo rápido, uma rota improvisada. Não podia fugir. Não podia lutar, mas podia conduzi-los. E quando abriu os olhos, encontrou um brilho inesperado na vegetação à frente. Pequenas marcas de pisadas recentes, do próprio batalhão. Eles tinham passado por ali horas antes. A lama ainda guardava o desenho dos coturnos. E foi aí que ela percebeu. Se recuasse por aquela trilha, se apagasse seus próprios passos, se conduzisse os inimigos para onde o terreno se estreitava, poderia isolá-los. E se os isolasse, poderia capturá-los. Não sozinha, menos a ideia era insana demais para admitir. Mas a mente da guerra não exige permissão, apenas oportunidade. A patrulha inimiga parou. Um dos soldados esfregou o nariz e olhou ao redor, inquieto. A tensão se espalhou entre eles como um estalo elétrico. Ela sentiu um momento perigosamente frágil, aquela fração de segundo onde tudo poderia ser descoberto. Seu corpo se encolheu ainda mais. A respiração diminuiu. A chuva cessou, no exato instante em que um deles se aproximou demais. Ela percebeu que seu destino estava prestes a ser decidido. O soldado inimigo avançou, cada passo esmagando a lama como se estivesse pisando direto dentro do peito dela. A poucos metros, ele ergueu o rifle, não em prontidão, mas como alguém que pressente algo errado, menos aquele silêncio não era normal. O vento tinha parado de soprar. Nem os insetos ousavam cantar. Era o tipo de pausa que só existe quando a própria floresta analisa seus intrusos. Ela se manteve imóvel. Se respirasse mais fundo, denunciaria sua presença. Se respirasse menos, seu corpo desabaria com a tensão. O homem se inclinou, examinando as marcas no chão. Por um instante, o tempo pareceu se curvar. Se ele encontrasse seu rastro recente, tudo estaria acabado. Um grito, um disparo, uma corrida desesperada menos, e ela seria apenas mais um número perdido na guerra. Mas então algo aconteceu. Um estrondo distante ecoou na mata. Não era explosão, não era tiro, era madeira cedendo. Um galho imenso despencou em algum ponto da floresta e, por reflexo, a patrulha inteira virou o rosto na direção do som. Foi apenas um segundo de distração, apenas um suspiro de caos. Mas para ela foi o suficiente. Empurrou o corpo para trás, movendo-se como um animal selvagem que conhece cada fenda do terreno. Evitou as folhas secas, contornou raízes invisíveis sob a lama e deslizou para dentro da trilha estreita que havia encontrado antes. O coração batia tão forte que parecia iluminar o caminho, cada pulsação criando uma urgência nova. Ela corria. Correr seria barulho demais. Ela flutuava sobre a terra, guiada pelo instinto que precisava ser mais afiado que qualquer arma. A patrulha notou o deslocamento repentino das folhagens. Vozes surgiram, rápidas, tensas, falando em um idioma que ela reconhecia apenas pela cadência. Eles perceberam que não estavam sozinhos. 4 soldados se separaram do grupo e começaram a segui-la. Era isso. A estratégia estava funcionando. Eles mordiam a isca. Ela avançou pela trilha estreita, sabendo que mais adiante o terreno se afunilava, formando um corredor natural entre 2 grandes rochas. Era o tipo de lugar onde a visibilidade era mínima, onde poucos homens podiam avançar ao mesmo tempo. Um local perfeito para emboscas.
e um local onde seus aliados poderiam reverter qualquer tentativa de avanço inimigo. Se chegasse lá, primeiro, se sobrevivesse ao caminho. As vozes atrás dela se aproximaram. A mata devolvia cada palavra com ecos assustadores. O som metálico de armas, sendo preparadas, cortou o ar como navalha. Eles estavam ficando mais rápidos, mais agressivos. Ela não tinha muito tempo. O terreno começou a mudar. O solo endureceu. A vegetação se abriu levemente, revelando o início do corredor entre as rochas. Ela apertou o passo, mas não corridas. Corridas deixam marcas. Corridas deixam rastros. Corridas atraem balas. E ainda assim, algo dentro dela dizia que não estava sozinha. Não na floresta. Não naquele trecho. Havia um cheiro no ar. Não de soldados inimigos, mas de alguém conhecido. Alguém treinado. Alguém que observava em silêncio, exatamente como ela. Um aliado ou algo mais perigoso. Antes que pudesse compreender, uma mão surgiu da sombra entre as pedras e a puxou com firmeza para dentro da escuridão. O susto foi tão grande que ela quase gritou menos, mas a palma que cobriu sua boca impediu. Uma voz baixa sussurrou ao seu ouvido: quieto. Eles estão perto demais. Ela reconheceu aquela voz, e isso mudou tudo. A mão que a segurava não era inimiga, não era ameaça. Era o tipo de toque que só existe entre pessoas que já dividiram o risco da morte. Firme, calculado, urgente. Quando a sombra se inclinou e a luz filtrada pelas copas tocou o rosto dele, ela reconheceu. Era Elias, o guia local que conhecia cada dobra da mata, cada ruído que não deveria existir. O homem que o batalhão chamava de sombras ambulantes, porque surgia e desaparecia como se fosse parte da terra. Eles estão em 4, sussurrou ele, ainda com a mão sobre a boca dela, como se a floresta tivesse ouvidos. Mais 2 estão vindo pelo lado direito. Ela sentiu com os olhos. Seu corpo inteiro tremia, não de medo, mas de energia acumulada, de adrenalina que queimava mais que febre. Elias retirou a mão lentamente, observando-a como alguém que avalia se a presa ainda respira. E então fez sinal para que ela o seguisse. A fenda entre as rochas era estreita demais para permitir passagem rápida. Eles se moveram curvados, quase arrastando os joelhos pela terra fria. Acima deles, a fenda deixava apenas um risco de luz fina, como se o céu estivesse espiando os fugitivos com curiosidade antiga. A umidade escorreu pelas pedras, pingando em seus ombros, marcando o ritmo silencioso de seus passos. Atrás deles, o som das botas inimigas ficou mais nítido. Eles estavam perto, muito perto. A respiração dela começou a acelerar, mas Elias tocou sua mão, pedindo calma. Era impressionante como aquele homem não parecia pertencer ao mundo humano. Era como se tivesse sido moldado pela floresta, como se a própria mata o ensinasse a caminhar. Ele apontou para uma abertura lateral, pequena demais para um adulto comum, mas suficientemente espaçosa para alguém magro, leve e acostumado a espremer o próprio corpo entre as impossibilidades do terreno. Por ali menos, murmurou ele. Eles vão achar que você correu para o lado oposto. Te abro o caminho do outro lado. Ela hesitou. Não gostava de se perseguir de aliados. A guerra ensinava uma verdade brutal. Quem se separa dificilmente volta. Mas Elias sabia o que fazia. E se ela continuasse junto, seria rastro duplo, seria descoberta certa. Ela entrou na abertura. A rocha era áspera, arranhava sua pele, rasgava pedaços de tecido da farda. O espaço era tão rente que ela precisava virar o rosto de lado para seguir adiante. A respiração ecoava dentro do próprio crânio, como se o mundo estivesse esmagando todas as suas certezas. Atrás, o som das vozes inimigas se multiplicou. Eles tinham encontrado sinais. Tinham percebido que havia alguém escondido entre as pedras. Um lampejo metálico refletiu na pedra baionetas erguidas, presas num instinto primitivo que só a guerra desperta. Ela avançou com mais força. O trajeto estreito começou a subir, como se fosse um túnel esculpido por raízes antigas. O ar ali dentro era mais frio, quase congelado, como se estivesse abandonado há séculos. Quando suas mãos finalmente encontraram a borda superior e ela conseguiu puxar o corpo para fora da fenda, o mundo explodiu em luz menos e cheiro de fumaça.
Elias estava lá, mas não estava sozinho. 5 guerreiros do batalhão local estavam posicionados em meia-lua, ocultos atrás de troncos e arbustos densos. Armas MM. Os olhos estreitos, como predadores prestes a atacar. Elias apontou para ela, como se revelasse a peça final de uma estratégia ousada. A isca chegou. Ela não teve tempo de responder. Não teve tempo de compreender, porque, no mesmo instante, os inimigos surgiram do corredor rochoso como sombras impacientes e perceberam, tarde demais, que tinham entrado no ventre de uma armadilha perfeita. A guerra engoliu o silêncio. A mata respirou fundo. E a caçada começou. O primeiro disparo não veio das armas. Veio do silêncio rasgado pela percepção tardia dos inimigos. O homem que liderava o grupo recuou um passo, como se pudesse reescrever a própria decisão, apenas movendo o corpo para trás. Mas era tarde. Um clarão seco cortou a mata. E a emboscada se revelou com a precisão de um golpe cirúrgico. As folhas estremeceram com a explosão repentina, e o cheiro quente da pólvora invadiu o ar, como uma lembrança amarga do que estava prestes a acontecer. Ela, ainda arfando pela passagem estreita, ergueu o olhar a tempo de ver a primeira queda. O inimigo tombou como uma árvore partida ao meio. Sem direito à despedida. O segundo tentou erguer a arma, mas Elias, com a agilidade de alguém que já dançava com a morte havia tempo demais, avançou, antes que o gatilho fosse puxado. A coronha acertou o rosto do homem com força suficiente para dobrá-lo sobre os próprios joelhos. A filha do fazendeiro observava tudo numa quietude quase ritualística. Não era medo, era foco. Era o tipo de calma que a fome, o trabalho árduo e a vida rural haviam instalado nela desde a infância. Quem nasce na terra sabe que pânico não colhe nada, que desespero não guia o arado. Ela ergueu a espingarda curta que carregava no ombro, ajustando a coronha como se estivesse encaixando uma peça que sua vida inteira treinou para segurar. Um dos inimigos viu o movimento e avançou contra ela. Foi um erro fatal. Quando ele correu, ela não pensou. Respondeu. Seu disparo atravessou a mata como um raio contido, atingindo-o no peito e quebrando o impulso feroz que ele trazia nos olhos. O som ecoou entre as árvores, assustando pássaros que levantaram voo em desordem absoluta. Elias lançou um olhar rápido para ela, não de surpresa, mas de confirmação, como se confirmasse aquilo que já sabia. Ela não era apenas útil, era necessária. O combate durou poucos minutos. Mas na guerra o tempo nunca segue as regras humanas. Cada segundo parecia arrastar memórias e pressentimentos, como se toda a floresta segurasse a respiração junto deles. Quando o último inimigo caiu, o silêncio voltou a ocupar o espaço, com a delicadeza de um véu sendo estendido sobre um corpo. Um dos homens de Elias aproximou-se dela. Tinha marcas antigas no rosto, cicatrizes que não eram de faca, mas de tempo. Ele a encarou longamente, como se tentasse entender de onde surgira aquela figura jovem, faminta de vida e morte ao mesmo tempo. Você podia ter morrido lá dentro, disse ele, sem tom de acusação, apenas constatação. Podia menos, respondeu ela, limpando a fumaça do ar próximo ao rosto, mas alguém tinha que trazê-los até aqui. O homem pareceu absorver a resposta como quem escuta uma verdade restaurada. Elias aproximou-se e tocou o ombro dela com leveza. Você é mais do que uma voluntária perdida, menos murmurou, em voz tão baixa que apenas ela escutou. A guerra te escolheu. Agora precisamos saber se você escolhe ela de volta. Ela fitou o chão à tera escura, o sangue requiem, absorvido pela floresta. Pensou na fazenda, no cheiro do curral, nos dias em que acreditava que seu destino era apenas arar, plantar, colher e sobreviver. Pensou no pai, na mãe, e nos olhares que carregavam mais medo que palavras. Pensou nos homens que agora jaziam aos seus pés, invasores que queimariam campos, matariam famílias, destruiriam vidas como quem pisa em formigueiros. Quando ergueu o rosto, não havia dúvida em seus olhos. Eu escolho, Elias sorriu. Não de alegria, mas de reconhecimento. Como quem encontra finalmente a peça perdida de um quebra-cabeça obscuro. Então você precisa saber o que vem agora, disse ele,
chamando os outros com um gesto de cabeça. Ela apertou a arma no peito e deu um passo à frente. A mata parecia sussurrar como se percebesse o nascimento de algo inevitável. Vamos atrás dos 30. E ninguém questionou. A jornada até o acampamento inimigo não começou com pressa. Começou com o peso invisível do que haviam acabado de decidir. A filha do fazendeiro caminhava entre os homens como uma sombra recém-nascida, ainda se moldando ao destino que escolhera, mas já firme o bastante para não tropeçar. O ar da madrugada trazia um frio úmido que grudava na pele, lembrando que, antes que o sol nascesse, vidas seriam arrancadas da terra como raízes expostas. O silêncio entre eles não era vazio, era pacto. Elias caminhava à frente, abrindo passagem pela mata com gestos curtos, eficientes, quase ritualísticos. De tempos em tempos, ele olhava para cima, como se as copas das árvores carregassem respostas que apenas ele entendia. O caminho era estreito, sinuoso e marcado pelas pegadas recentes do grupo inimigo, pegadas pesadas, apressadas, que denunciavam homens confiantes demais em sua própria força, homens que acreditavam que ninguém ousaria segui-los. Mas ela os seguia. A cada passo, a lembrança do combate anterior pulsava como um tambor distante. O cheiro da pólvora parecia ainda preso entre seus dedos. E, por algum motivo que ela mesma não conseguia explicar, isso não a perturbava. Era como se cada fragmento de guerra encontrasse nela um espaço onde encaixar-se, como se sua vida inteira tivesse ensaiado silenciosamente para aquele exato momento. Quando pararam para observar o vale abaixo, onde lanternas tremeluzentes denunciavam o acampamento inimigo, o mundo pareceu prender o fôlego. As tochas formavam pequenos círculos dourados que lutavam contra a escuridão, como se tentassem impedir que a noite engolisse tudo. A jovem observou em silêncio, sentindo o pulso acelerar não de medo, mas de revelação. 30 homens, murmurou Elias, contando as silhuetas em movimento. Talvez mais, talvez menos, mas 30 é o que sabemos. Ela não desviou os olhos. E vamos capturá-los? Vamos, respondeu ele, como quem aceita o destino e não o discute, mas não como eles imaginam. Vamos levar deles a confiança, a ordem, a vontade de lutar. Os corpos vêm depois. Os outros homens se entreolharam. Havia cansaço neles, mas também determinação. A filha do fazendeiro ficou em silêncio por um instante, observando os inimigos como se estudasse animais selvagens antes do abate. Ela sentia algo crescer dentro de si, menos algo que não era ódio, nem vingança, nem orgulho. Era mais antigo, mais profundo. Uma força que não exigia explicação, apenas ação. Elias se aproximou dela, tão perto que a respiração dos dois se misturou. Você fez eles te perseguirem menos, disse ele. Agora precisamos que faça outra coisa. O quê? Que eles escutem você. Ela demorou um instante para entender. Depois, seus olhos se arregalaram como se enxergassem um horizonte que ninguém mais via. Quer que eu fale com eles? Não fale menos, murmurou Elias, com um sorriso quase imperceptível. Ordene. A ideia parecia impossível, mas também inevitável. Eles a desprezariam à primeira vista. A julgariam, a subestimariam, e exatamente por isso abririam brechas que nenhum homem poderia criar. A presença dela entre aqueles soldados estrangeiros seria como uma rachadura no casco de um navio, pequena, mas fatal. O plano foi explicado em sussurros densos, enquanto a lua escondida atrás das nuvens era a única testemunha. Ela desceria sozinha até os limites do acampamento, fingindo estar perdida, ferida, vulnerável. Atrairia a atenção dos homens. E no instante em que eles a rodeassem, Elias e o grupo avançariam de 4 lados, prendendo os inimigos no próprio descuido. Era loucura, mas também era perfeito. Quando ela terminou de ouvir, o vento soprou entre as árvores, carregando folhas secas que dançaram aos pés da jovem como presságios. O momento não era de hesitação. Eu faço, disse ela. Elias apenas assentiu, como quem reconhece não uma decisão, mas uma inevitabilidade. E então, antes que alguém pudesse respirar fundo o suficiente para pensar, ela começou a descer pelo declive, sozinha,
envolta na escuridão. A mata a acompanhava em silêncio absoluto, como se soubesse que estava prestes a se tornar lenda. Ela desceu pelo vale como quem caminha rumo ao coração de algo antigo, pulsante, perigoso. A cada passo, o som das conversas inimigas tornava-se mais nítido, mais humano, mais frágil. Os homens Liam bebiam, afiavam facas, limpavam armas, confiantes na sensação ilusória de controle. O mundo deles era pequeno, estreito, feito de ordens curtas e violência previsível. Nenhum deles imaginava que uma sombra jovem, magra, de olhos acesos de propósito, caminhava em direção a eles como um presságio. Quando a filha do fazendeiro surgiu entre as árvores, a tocha mais próxima iluminou seu rosto o suficiente para tornar sua presença impossível de ignorar. Um dos soldados ergueu o olhar e congelou. Outro riu, achando que era miragem. Um terceiro levantou-se de súbito, segurando o fuzil com descuido. Ela não disse nada, apenas caminhou até ficar ao alcance da luz, com a respiração compassada, o rosto sujo de terra e suor, e o olhar cheio de algo que nenhum deles conseguia ler. Vulnerabilidade, talvez, cansaço, parecia, mas havia outra camada ali, oculta, profunda, e nenhum deles estava preparado para decifrá-la. "Ei!" gritou um deles, levantando o copo. "Quem é você?" Ela parou. Apenas parou. O silêncio que seguiu foi tão pesado que o ranger das toras no fogo pareceu um trovão. Os homens se aproximaram, curiosos, excitados pela ideia de uma presa fácil. As botas, arrastando a terra, soavam como dentes rasgando couro. Ela permaneceu imóvel, com a respiração calma demais para alguém sozinho no território inimigo. "Você está perdida?" zombou o soldado mais alto, esticando a mão para Puxalá pelo bra. No instante em que ele tocou seu pulso, ela ergueu o olhar, e a expressão dela mudou. Não era mais suave, nem submissão. Era firme, escura, determinada. Uma chama silenciosa que não queimava para fora, mas para dentro, como se incendiasse a própria alma para iluminar sua decisão. "Agora menos", sussurrou ela. O sussurro não se destinava aos soldados. Eles não entenderam, mas a floresta entendeu, e sobrescreveu o mundo com fogo. O estalo das armas escondidas, disparando ao mesmo tempo, rasgou a noite como um trovão partido em dezenas de pedaços. As sombras de Elias e dos outros surgiram das árvores em 4 direções diferentes, avançando com precisão brutal. Os inimigos, pegos na armadilha mais antiga da guerra, menos a confiança, menos tentaram reagir. Mas suas mãos tremiam, suas armas caíam, seus olhos não entendiam o que estavam vendo. Ela foi a única que não se moveu com violência. Deixou que a batalha acontecesse ao redor, como se estivesse no centro de um redemoinho silencioso. O soldado que segurava seu pulso caiu aos seus pés, atingido por um golpe rápido, e ela se soltou como quem se liberta de um peso inútil. E então fez algo que ninguém esperava. Ergueu a arma dele, apontou para o céu e disparou. O tiro ecoou como um chamado, um comando, uma senten. E os 30 homens, ou o que restava deles, menos congelaram. Por um único instante, todos os olhos se voltaram para ela, a jovem de calos nas mãos, bebida rural de origem simples, que agora segurava a arma com a firmeza de alguém que não pedia permissão ao mundo. E foi nesse instante, breve como o bater de asas de um pássaro, que o medo dos inimigos se tornou absoluto. Eles se renderam, jogaram armas, ergueram as mãos, baixaram a voz. Elias e os outros avançaram para amarelá-los, prendê-los, organizar a captura que parecia impossível horas antes. Mas não foi Elias quem quebrou a resistência deles. Não foram os tiros, não foi a emboscada perfeita. Foi ela, a jovem camponesa, que caminhou sozinha até o centro do perigo. Não com fúria, não com vaidade, mas com uma coragem silenciosa que nenhum homem previu. Quando tudo terminou, quando a noite voltou a caber dentro de si mesma, Elias aproximou-se dela. Havia algo diferente em seu olhar. Não era admiração, era reverência. 30 homens, disse ele, olhando para os prisioneiros, e todos dobraram o joelho diante de você.
Ela não respondeu, apenas observou o horizonte distante, onde o céu começava a clarear, tingindo de prata as copas das árvores. Como você fez isso? Perguntou ele, quase num sussurro. Ela respirou fundo, sentindo o ar frio encher o peito. Não fiz para humilhar ninguém menos, murmurou. Fiz para que ninguém mais fosse humilhado. Elias fechou os olhos por um instante, absorvendo cada palavra como se fossem sementes lançadas em terra fértil. O sol, ainda tímido, começou a nascer. A luz tocou o rosto dela primeiro, menos como se reconhecesse a nova forma que o destino assumira naquela noite. A filha do fazendeiro permaneceu imóvel, deixando que a claridade revelasse quem ela se tornara. Não um símbolo, não uma soldada comum, mas a mulher que, com coragem silenciosa, alterou o curso de uma guerra. E quando o primeiro raio rompeu totalmente o horizonte, a floresta inteira pareceu curvar-se diante dela. A lenda havia nascido e o mundo jamais voltaria a ser o mesmo.